Obrigado às explicações. Os vereadores que querem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Só que assim, eu sempre tive uma dúvida, como é que funciona os bombeiros voluntários? Como funciona, na verdade? Eles têm o mesmo salário, eles são voluntários? Porque quando se fala voluntário, geralmente é porque não ganha salários, né? Isso, exato. A nossa corporação ela criou esse modelo, mas não deu o nome de voluntário, porque nós já temos os bombeiros voluntários como uma instituição mais antiga que o bombeiro militar. Surgiu lá em Joinville em 1892, ele já tem mais de 100 anos. Né? Então, esse modelo de Joinville e Jaraguá, ele se expande aqui para o Planalto Norte. Nós temos em Ibirama, Presidente Getúlio, Lontras, nós temos corporações de bombeiros voluntários, que são outras corporações que funcionam em paralelo ao bombeiro militar, não são ligadas a gente. A gente interage, se dá muito bem. Houve época que nós institucionalmente brigamos, né? Mas esse tempo, felizmente, já passou, e todos avançamos, evoluímos, e hoje nós trabalhamos em conjunto para atender melhor a sociedade. Nós não criamos, então, dentro da nossa corporação, o nome bombeiro voluntário, nós temos o nome de bombeiro comunitário, que funciona da mesma forma. Desde 2019, foi instituída uma indenização para os bombeiros comunitários que vão tirar serviço no quartel, porque, de fato, eles não ganham nada, e eles tinham os custos para entrar no carro, gastar gasolina até no quartel, e o quartel, a partir de novembro desse ano, não paga mais alimentação para ninguém, nem para o bombeiro militar, vai vir na folha, assim como a polícia militar. Né? Então, o bombeiro voluntário ele teria que pagar a gasolina para ir para o quartel e pagar a própria comida para trabalhar. Então, a gente viu, vai dar ruim. Né? De graça já é caro, né? Mas pagar para trabalhar é pior ainda. Então, foi estabelecida essa indenização e ela varia conforme a carga horária. Né? É uma lei estadual que regula isso, que define esses valores, esses critérios. Hoje, o bombeiro comunitário que trabalha 24 horas, ele recebe uma indenização de R$ 250. Então, se trabalha 12 horas, ele recebe 125. Né? É feita uma regra proporcional, mas essa indenização. É uma indenização, não é um salário. Né? A gente não permite que nenhum bombeiro comunitário seja bombeiro profissional. Né? Ele precisa ter o seu trabalho e ser bombeiro na hora de folga, porque a qualquer momento não pode mais ter essa indenização, pode ser cortado, né? Então não deve depender desse dinheiro, deve ser uma renda extra para pagar essas despesas, né? Que ele vai ter de alimentação e transporte para prestar o seu serviço junto à corporação. Podias me informar quantas horas eles trabalham? Depende. Alguns trabalham 24 horas por mês. Quanto podem, na verdade? Alguns trabalham 24 horas por mês. Mas se ele trabalhar 24 horas, ele precisa necessariamente folgar mais 24 para trabalhar de novo. Se ele trabalhar 12, precisa folgar mais 12 para trabalhar de novo. Então, se ele trabalhar de sábado para domingo o dia inteiro, domingo ele não vai trabalhar. Né? Alguns trabalham um dia, outros trabalham 4, outros trabalham 5 durante o mês. Né? Isso depende muito, não tem uma regra. Eles precisam trabalhar pelo menos 24 horas por mês para se manterem ativos, né? Para não ficar em casa muito tempo, perder o jeito, desconhecer os equipamentos e tal. Então, todo mês, a regra é que todo mês ele faça pelo menos 24 horas de serviço voluntário. Obrigado. Uma outra explicação, essa é um pouco mais polêmica, SAMU e bombeiros. A gente chama bombeiros, às vezes é repassado ao SAMU. Gostaria que esclarecesse bem para a população o que acontece, às vezes, por que é tanta pergunta, porque a gente liga para um, faz um monte de perguntas, depois o outro também faz. Então, deixa bem esclarecido para a população, para a gente ter não ter aquela visão distorcida das coisas, né? Certo. O Corpo de Bombeiros tem o seu protocolo próprio, né? E o Corpo de Bombeiros ele segue um modelo de atendimento parecido com o do Bombeiro dos Estados Unidos, o modelo de paramédicos. A nossa intenção é chegar no local, encontrar uma situação difícil, estabilizar ela, ou seja, não deixar piorar, e levar para o atendimento. O SAMU ele traz uma outra concepção no seu propósito, é um modelo europeu, vindo da França, onde eles levam o atendimento até o local. Então, lá o SAMU ele trabalha com médicos, com enfermeiros, então quando ele chega, ele resolve a ocorrência no local. E o bombeiro ele trabalha como uma entidade de segurança pública, né? Então, a emergência a gente vai, não pensa duas vezes, está indo. E o SAMU é um modelo muito mais parecido com o modelo da saúde, que ele precisa de maiores informações para despachar o recurso adequado. Então, o bombeiro e o SAMU são entidades separadas, a gente não tem vínculo
operacional, técnico, nenhum. SAMU, bombeiro é bombeiro. Acontece sim do SAMU utilizar as nossas instalações físicas. O SAMU é nosso inquilino, digamos assim, lá em Rio do Sul. Tanto o SAMU estadual, que tem o médico, como o SAMU municipal, né, que tem os técnicos de enfermagem. O nosso efetivo em si se dá muito bem. A gente interage, conversa com o pessoal, se dá muito bem mesmo. Muitos dos nossos bombeiros comunitários são socorristas do SAMU, trabalham nas duas instituições ao mesmo tempo. Isso é muito bom, porque o nosso bombeiro comunitário fica mais técnico, porque o SAMU é mais técnico que o bombeiro. Mas a gente não tem gerência. Se o SAMU resolver que não vai mandar para ocorrência, o bombeiro militar não tem como falar, vocês precisam ir, né? Então, por ser um protocolo diferente, o bombeiro acaba fazendo menos perguntas. O que aconteceu, qual que é o endereço, qual é o seu nome. Basicamente, se a coisa for grave, é isso aí que a gente vai perguntar. O SAMU ele passa por outro protocolo. O SAMU, um atendente faz uma primeira triagem, ele recebe todas as ligações ali, e se ele identificar que ela, de fato, pode ser uma situação de emergência, daí ele passa para o médico, que acaba repetindo algumas das perguntas, né, para daí definir se ele manda o atendimento ou não. Não, é porque aconteceu uns casos ali, que nem eu te expliquei aquele dia, deu uma certa demora, e as perguntas que foram feitas é que deixa, às vezes, a pessoa, quando está no acidente, a pessoa está nervosa. As perguntas que foram feitas deixou as pessoas meio constrangidas. Daí por isso que eu disse, não, tem que pegar alguma explicação, porque todo mundo dá ideia na hora, né? Então, assim, as perguntas são feitas, às vezes, porque é necessário, mas algumas perguntas também foi bem desqualificada do SAMU, né? Que perguntou se o cliente queria atendimento. É normal isso ou não? Porque pedir para o acidentado se ele quer atendimento, ficou estranho, né? Ou é assim mesmo que funciona? Não, se bem que está respondendo para o SAMU, que não é a tua... Dentro do corpo de bombeiros, não, né? O nosso protocolo de atendimento para hospitalar, ele identifica que a gente deve chegar para a vítima, né? Eu sou o socorrista do corpo de bombeiros, posso te ajudar. Mas se a pessoa não tiver condições de responder isso, nós vamos entender que sim, que ela precisa de ajuda, a gente vai ajudar ela, né? Eventualmente vai encontrar a pessoa num acidente que está inconsciente. Independente dela querer ser atendida ou não, nós vamos atendê-la. Né? Esse é o nosso protocolo. Mas pelo SAMU, presidente, eu não posso responder. Deixa quieto essa. Sabe dizer mais ou menos o tempo de atendimento, Laurentino? Rio do Sul, você tem uma média, tempo de atendimento? O tempo-resposta? Tempo-resposta. Tempo-resposta está em cerca de 15 minutos. Uhum. 15 minutos de Laurentino, saindo do quartel de Rio do Sul até Laurentino. Claro que eventualmente, conforme o local, né? Aqui eu estou falando aqui no perímetro urbano. Se a gente pegar concorrência no interior, demora mais, né? A gente tem situações aí que realmente o atendimento fica bem prejudicado, ou quando as guarnições não estão disponíveis, né? Se a nossa corporação estiver atendendo uma ocorrência no outro lugar, as duas ambulâncias estão empenhadas lá, não dá vai ter que esperar um pouco se resolver aquela ocorrência para daí vir atender a próxima. Certo. O senhor falou tem previsão para treinamento da ocorrência de cheias, né? Sabe me dizer se isso pode ser aberto para mais pessoas ou só vai ser feita para os bombeiros? Na verdade, a nossa intenção é criar um centro de treinamento, né, para os bombeiros militares, né? Mas os bombeiros comunitários, eles treinam junto conosco. Eles não podem, eventualmente não vão fazer todo o curso completo, que às vezes o curso leva 1, 2 semanas. Essas pessoas trabalham, né, não conseguem, às vezes, liberação. Mas os treinamentos, elas participam junto. Né? Isso não há óbice, não há problema. E tem outras medidas, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Instituto Federal Catarinense está fazendo uma pós-graduação em defesa civil. Então, ele capacita, né, as pessoas civis nessa questão de gestão. Né? Não é a parte prática, não é lá conduzir uma embarcação e tal, mas é nessa parte da gestão das calamidades. Vereadora Elaine? Eu queria só fazer uma pergunta para o comandante, que, dependendo da resposta, pode ser também um alerta, já que está sendo transmitida a sessão, né? Uma vez eu participei de uma palestra também, semelhante a essa apresentação que o senhor fez, e um dado me chamou bastante atenção, com um número altíssimo de ocorrências que eram trotes. Isso ainda acontece? Ainda acontece. Há modalidades de trote. Né? Eu me lembro quando eu era soldado, eu trabalhava lá em Catanduvas. E às vezes
Aquela época o telefone ainda tocava no quartel da cidade, né? A gente avançou e não precisa mais ficar alguém para atender o telefone lá. Essa pessoa está atendendo a ocorrência enquanto a ligação cai toda em Rio do Sul e a gente conversa por rádio, por WhatsApp, enfim, né? É uma forma bem mais eficiente de utilização dos recursos. E eu me lembro que tinha gente que ligava e falava, tá pegando fogo na caixa d'água. E desligava o telefone. Tá pegando fogo na ponta do meu cigarro, e desligava. Ou ligava e desligava, sabe? A gente nem considera isso como trote, é mais um aborrecimento, né? Mas eventualmente acontecia, das pessoas ligarem e falar assim, tem um carro pegando fogo na frente da prefeitura. Daí, todo mundo sabe onde é a prefeitura, você não precisa muita informação a mais e vai, e daí não é. Né? E eventualmente isso ainda acontece, né? E daí qual o risco, né? A guarnição vai sair rapidamente, qual o risco de enroscar num carro no caminho ali, gera um transtorno, uma despesa, uma consequência negativa, né? Enfim, ainda acontece. Tem sido menos, as nossas campanhas têm funcionado, e a nossa central, por estar regionalizada agora, nós temos um grupo menor de pessoas que atendem o telefone, e eles já estão mais espertos, né? Geralmente bota o pessoal ali um pouquinho mais de idade e tal, já tem as mães, seus 30 anos de serviço às vezes, e tem sido mais incomuns os trotes, felizmente. É que a preocupação sempre é tu deixar de atender uma ocorrência real para ir atender um trote, né? E às vezes aquele excesso de perguntas que o presidente se referiu ali na fala dele também às vezes é pertinente para identificar se realmente é uma ocorrência real, né? Talvez seja nesse sentido também. É bem nesse sentido que eu digo que a gente melhora a qualidade do atendimento, profissionalizando ele, deixando com que menos pessoas façam esse atendimento, né? O pessoal fica mais capacitado, eles conseguem filtrar melhor, né? Antes a gente tinha 30 pessoas atendendo o telefone, agora nós temos 5. Então esses 5 são bem mais capacitados. Uma pergunta aí para a população também ficar bem esclarecida. Você liga primeiro para o SAMU ou primeiro para os bombeiros? Que isso todo mundo faz a pergunta aí na beira da estrada quando está o acidente, né? A gente chega no acidente e eles começam, liga SAMU, liga bombeiro, e liga para todo mundo aí, né? O exemplo, qual que é a ocorrência do senhor? É um acidente na rodovia? Geralmente é o acidente que deixa todo mundo mais preocupado, rápido, certo, né? Se é um acidente, o encaminhamento mais adequado é para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, via de regra, é melhor capacitado para atender ocorrências de trauma, situações em que algo externo age sobre a pessoa. Uma queda de uma ribanceira, de um prédio, um atropelamento, um acidente numa rodovia. Ocorrências dessa natureza, via de regra, o Corpo de Bombeiros tem mais recursos para prestar o atendimento, né, para resolver a ocorrência. Eventualmente, se o SAMU chegar para atender um acidente numa rodovia e aquela vítima não conseguir sair do carro por conta própria, ou que os socorristas não consigam tirar ela com uma certa facilidade, eles vão precisar do apoio do Corpo de Bombeiros, que a gente vai ter as ferramentas, as técnicas, os materiais, para conseguir fazer a extração daquela pessoa e daí sim entregar para o SAMU fazer o atendimento, né? Então, situações de trauma e de risco é destinado ao Corpo de Bombeiros. Situações que são casos clínicos, a pessoa está passando mal, está com uma dor no peito, está com vômito, está com diarreia, está com tontura, um desmaio, essas ocorrências, via de regra, o SAMU atende melhor do que a gente, melhor do que o Corpo de Bombeiros. Vereador Max. Boa noite, coronel. Me gerou uma dúvida ali só naquela situação a respeito de Rio do Oeste, porque a parte da construção fica sobre responsabilidade do município, certo? Certo. E a parte de contratação, a parte de deixar em funcionamento é do bombeiro. E tem uma prévia nessa data para estar em funcionamento, porque isso vai trazer um bom benefício, sim, para o nosso município. Sim. Porque essa ocorrência vai se tornar em menos tempo, certo? Sim, entendo a preocupação e o interesse dos munícipes de Laurentino, né? Porque vai melhorar. E a nossa intenção é fazer com que Laurentino passe a funcionar dentro da circunscrição desse novo quartel de Rio do Oeste, né? Então, antes que vinha o pessoal de Rio do Sul para cá para fazer vistoria, por exemplo, o pessoal de Rio do Oeste vai passar a fazer, os recursos vão ficar no bombeiro de Rio do Oeste, para que ele consiga, né, agregar recursos suficientes para continuar crescendo e evoluindo. A questão da abertura do quartel em Rio do Oeste, ela não é só uma decisão apenas técnica, né? Também é uma decisão política, né? O prefeito Bruno lá, ele conversou com o governador do estado, o governador do estado conversou com o comandante-geral,
eles fizeram o seu acerto, o seu acordo, e foi definido, né, politicamente que a sede do quartel seria em Rio do Oeste. Nós não temos ainda uma previsão exata, né, sendo otimista, eu desejo que a gente consiga iniciar os trabalhos lá daqui a um ano, para que no centenário da corporação, em 26 de setembro do ano que vem, a gente consiga fazer a inauguração do quartel de Rio do Oeste, aumentar, né, a nossa quantidade de OBMs, mas isso ainda não está definido, não está certo, né? A gente sabe como funcionam obras e obras públicas, né? Eventualmente a gente tem atrasos que independem da nossa vontade, da nossa capacidade, né? Depende de terceiros. Então não tenho a previsão até o momento, vereador, para dizer quando, né? Mas é do nosso interesse que isso se desenrole e que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Certo, obrigado. Vereador Júnior, vamos explorar bastante ele hoje. Boa noite, comandante. Eu estou na fase final da redação de um projeto de lei sobre segurança nas escolas, e uma das ações desse projeto de lei, ela está vinculada a uma ação com o Corpo de Bombeiros. Eu não sei se a parceria nesse sentido, por exemplo, seria assim, definir lá na escola municipal qual seria o procedimento correto. Começou a pegar fogo em algum lugar da escola. Tem um ponto de encontro onde as crianças vão se encontrar lá para que seja segurança, para proporcionar, para não dar aquele auê todo e todo mundo ficar perdido. É feito alguma coisa nesse sentido, assim, dos bombeiros irem até as escolas, definirem com a direção, com o pessoal, qual que é o melhor local, o lugar mais adequado? E, além disso, há espaço para se programar anualmente um treinamento, uma capacitação ali para alunos, professores, pais, para atuarem em ações nesse sentido, sabe? Eu acho que é uma questão que o Corpo de Bombeiro pode auxiliar os municípios, né? Sim. Obrigado. Vereador, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão que realmente é muito relevante, né? Não apenas escolas, mas outros locais sensíveis, hospitais, por exemplo, né? A gente pode, sim, criar planos de contingência especificamente para essas edificações, né? Então, a corporação não consegue impor que seja colocado, a gente consegue impor que seja instalado o extintor, colocada a placa de emergência, a lâmpada, que as saídas estejam desobstruídas. Isso a gente pode impor. A gente não consegue forçar as escolas a fazer esse tipo de treinamento. Mas, se houver interesse, sim, a gente consegue elaborar com a nossa seção lá de instrução e ensino e montar um plano de contingência. Quem vai fazer o quê, né? Então, o professor vai tirar os alunos da sala de aula, vai trazer pelo corredor, vai vir para cá, e daí a gente um dia termina esse treinamento com um simulado. Faz uma simulação, coloca lá uma máquina de fumaça que faz gelo seco, né, numa sala lá, aciona um alarme ou alguém informa que está pegando fogo, as crianças saem, levantam da sala de aula, não leva mochila, não leva nada, só sai, vai andando calmamente, se reúne no ponto de encontro, que vai ser no portão, para lá de fora, numa quadra, no pátio, enfim, né? É determinado um ponto de encontro e a gente consegue fazer isso, né? Então, se o município tiver interesse, tiver uma legislação, ou que não tenha lei, mas as professoras, diretores, coordenadores escolares tiverem interesse em fazer isso, podem conversar com a gente, que a gente agenda e vai fazendo esse tipo de atividade. Eu acredito que em algumas semanas o projeto vai entrar na casa e ele está dividido em algumas ações, Polícia Militar, Polícia Civil, e essa parte caberia ao Corpo de Bombeiro, e fico feliz em saber que pode-se montar um plano de contingência ali. Isso, pode fazer um plano de contingência e a gente pode fazer essa simulação, esse dia, fazer um simulado. Ótimo. Recentemente, nós fizemos um simulado no Fórum de Rio do Sul. Então, né, veio o pessoal, foi formado, vai ter, e foi dessa forma, foi uma máquina de gelo seco numa sala, foi acionado o sistema de alarme, todo mundo saiu, foi cronometrado o tempo, para ver quanto tempo eles levaram, ligou para o quartel, o pessoal veio com as viaturas até ali para simular o atendimento, para ver quanto tempo o bombeiro levava para chegar, para entender, todo mundo consegue sair do prédio em 3 minutos e meio, o bombeiro levou 5 para chegar, então aí, nós temos um intervalo de 2 minutos que pode dar ruim. Se nem todo mundo estiver aqui com 3 minutos, quem que vai lá dentro para pegar quem que não saiu? Quem que vai contar? Sabe? Enfim, é algo bem interessante. É interessante a gente desenvolver, sim. Obrigado, comandante. Só dando um adendo aqui, no setor privado já é obrigatório fazer os cursos para o seguro, né? O seguro está exigindo, eu sei que eu pago acho que é R$1.500, para fazer o treinamento das pessoas que estão dentro do estabelecimento, para o seguro se tornar mais efetivo e mais barato.
tendo treinamento é um preço, não tendo treinamento é outro. Isso. E alguns seguros nem fazem mais sem o treinamento. Eu acho que nós também aqui como vereador podemos criar um projeto de lei, que eu acho que nem até o projeto cabe, mas acho que é de interesse dos pais e vereadores e a administração toda, né, toda vai ter interesse em fazer isso com os alunos, porque quando a coisa acontece parece ser muito fácil, mas a gente já tive caso de estar pegando fogo na minha fábrica, o extintor está ali na frente e um funcionário sai para um lado, outro para o outro e acaba ficando ali, por falta de treinamento. Se tiver treinamento, a pessoa vai com calma, vai pegar o extintor certo e vai apagar. Se não tiver treinamento, cada um corre para um lado e ninguém sai para lado nenhum, às vezes. Né? As normas da corporação, elas preveem que algumas empresas, conforme a quantidade de funcionários, elas precisam ter brigadas, né? Então, nós temos lá os brigadistas voluntários, que é a partir do número X, e os brigadistas, de fato, né, da brigada de emergência exclusivamente para isso, né? Para grandes empresas, com um número bem maior de funcionários, que devem passar por capacitação, deve ter lá o médico, o técnico, né, o engenheiro de segurança do trabalho, que vai cuidar desse setor. Né? Mas, mesmo que não seja obrigado, a corporação está à disposição para ajudar todo mundo que queira aprender. Mais alguém? Alguma pergunta? Só, então, vamos agradecer, né, o coronel pelas palavras, pelas explicações. A gente já tem algumas demandas que, às vezes, o pecam, a gente quer sempre ter um atendimento melhor, cada vez mais especial para a população, mas, que nem eu falei aquele dia conversando com o senhor, né, sobre a gente ver o dinheiro como é bem investido nos bombeiros, a diferença de outros órgãos que cobram um monte de taxa, e a prefeitura tem que dar um carro para os caras andar, que eles não conseguem comprar um carro com as taxas tudo que vem. A gente fica preocupado onde é que esse dinheiro todo vai, né? E os bombeiros, a gente vê tudo muito caprichado, os carros novos, os carros sempre bem limpos, e então, assim, ó, a gente só tem que dar elogios e pedir uma atenção melhor, né, para o atendimento, pedir para a população, e essa explicação para a população também deixa um pouco mais claro, porque assim, ó, a maioria ainda tem dúvida, por incrível que pareça, um começa a pedir para o outro número e acaba se bananando e não sabe quem vem primeiro e o que vai fazer. Então, essas explicações deixam a população um pouco mais clara com o atendimento. Eu acho que foi muito boa a explicação. Obrigado para o senhor. Quando quiser voltar aqui na casa, acho que todos os vereadores estão de acordo, o senhor volte aqui e dá uma explicação. E se precisar de nós também, fazer alguma lei, alguma coisa que melhore para vocês, estamos à disposição. Não, prefeito, mais uma vez reforço, né, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, né, apresentando para todos os vereadores e para quem também nos assiste aí pelas redes, né, a atividade do Corpo de Bombeiros aqui no Alto Vale. Né, e se algo não ficou claro, a gente está à disposição para prestar esclarecimentos, né, não só eu, mas toda a nossa equipe está lá à disposição. Esses slides, eles estão salvos no computador ali, fica ali para objeto de consulta, alguma coisa, caso precisem. E, mais uma vez, né, reforçar que nós estamos à disposição no que precisar e que, de preferência, que ninguém precisa. Né? Então, tá bom. Obrigado e que Deus nos acompanhe, né, durante essa semana.